Bom dia, galera do Colégio Dona Genoveva Rezende Carneiro. Vamos dando início aqui a mais uma aula, na verdade um pequeno vídeo, né, explicativo do conteúdo que a gente vai estar discutindo hoje. Então, simbora lá? Bom, a partir de agora com a câmera desligada, assim só com o microfone, nós estamos vendo, né, no conteúdo atual, nós estamos vendo sobre a expansão marítima, né, ou as grandes navegações. A gente já viu, né, quais foram os fatores que levaram Portugal a iniciar ali o processo conhecido como expansão marítima. Hoje nós vamos estender um pouquinho mais e falar um pouquinho sobre as outras nações europeias também que se lançaram, né, nesta chamada expansão marítima. Beleza. Bom, mas o que é que ficou conhecido como grandes navegações? Né? As grandes navegações foram as expedições marítimas, então, né, realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI. Não só portugueses e espanhóis, mas holandeses, franceses, ingleses também se lançaram, né, ao mar aí, em busca de novas terras. Bom, os portugueses foram pioneiros, né, por uma série de fatores, né? Questão geográfica, questão de estudos sobre náutica, que já tinha um desenvolvimento náutico bastante, né, considerável, e os espanhóis, né, vieram logo atrás nesse processo de expansão marítima aí. Quais foram os fatores que possibilitaram as grandes navegações? Aprimoramento das técnicas de navegação, como eu falei, né, Portugal foi pioneiro nisso aí. A necessidade de metais preciosos, né, descobriu um novo caminho marítimo para as Índias. Né, então, esses foram os fatores, né, a gente já comentou por alto sobre isso aqui. Né, foram os fatores que possibilitaram, que impulsionaram as grandes navegações. Né. Motivos religiosos também, expansão da fé cristã, né, a novas terras. Bom, paralelamente nós vamos perceber que Portugal e Espanha, né, iniciaram esse processo aí de expansão marítima. Né? No caso da Espanha, foi o segundo país europeu a se aventurar nas grandes navegações. Né? Na verdade, quase 80 anos depois que Portugal iniciou esse processo, a Espanha iniciou também incentivado, né, principalmente pela rainha, né, a rainha Isabel de Castela. Então, houve um incentivo real para que essas navegações tivessem início. O primeiro navegador, né, espanhol a chegar à América foi o Cristóvão Colombo. Na verdade, ele não era espanhol, ele era genovês, né, uma região da Itália. Então, ele era natural da Itália, né, mas ele estava a serviço da rainha da Espanha e acabou chegando à América. Né. Beleza, mas depois que os portugueses e os espanhóis se lançaram, né, na chamada expansão marítima, aí, outros países, outras nações europeias não quiseram ficar para trás, não. Né, não quiseram ficar para trás de forma alguma. Né. Aí, pouco a pouco, nós vamos ter, após as expedições portuguesas e espanholas, nós vamos ter outros países também tentando, né, chegar em outros territórios. A Inglaterra, a França e a Holanda vão aí estar disputando essas novas terras aí com os portugueses e os espanhóis. Navegações inglesas. Bom, após os portugueses e os espanhóis fazerem todo o processo de expedições, né, chegando às Américas ali, os ingleses também vão iniciar esse processo aí, né, de reconhecimento geográfico dessa região, né, do continente americano. Eles vão ali fazer esse reconhecimento geográfico no espaço que corresponde hoje ao atual Estados Unidos, né? Mas só no final do século XVI é que eles vão começar efetivamente a colonização da chamada América Inglesa. Né? Nesse período aí, durante todo esse período, eles vão fazer uma espécie de atividade chamada de curso. Né? Eles vão, na verdade, fazer o quê? Eles vão fazer pirataria. Eles vão assaltar, né, navios espanhóis que vinham carregados de metais, né, iam carregados de metais das colônias espanholas na América para a Europa. Né, então, eles iam fazer essa atividade de interceptação desses navios aí, né, e fazer assaltos a esses navios espanhóis aí, por um longo período. Seria uma espécie de pirataria. Né? Beleza, então nós já vimos que portugueses foram os pioneiros, os espanhóis vieram logo atrás, né? Os ingleses também não quiseram ficar para trás nessa corrida aí, em busca de novos territórios, de novas riquezas, e os franceses também, da mesma forma. Né? Eles sempre questionaram os tratados que eram feitos, de início, tratados feitos entre Portugal e Espanha, um dos mais importantes, o Tratado de Tordesilhas, né? Que determinava a divisão
das terras descobertas na América entre Portugal e Espanha, e desconsiderava os outros países, né, como se eles fossem realmente as únicas nações do mundo. Lógico que a França vai contestar isso, né, e ela vai tentar disputar territórios que eram dominados pelos espanhóis aí. Dessas investidas, dessa tentativa de dominar territórios espanhóis, não só espanhóis, mas ingleses também, eles vão, né, chegar ali na costa norte-americana e vão tomar posse, né, se apossar de territórios como o Haiti, por exemplo, a Guiana Francesa, né, Canadá e Louisiana. Nós sabemos que o Canadá ele foi colonizado por ingleses e franceses, né? Tanto é que nós temos duas línguas oficiais. Então, a metade do Canadá foi colonizada por ingleses, né, e a outra metade foi colonizada até certo ponto, né, por franceses. Bom, mas e no Brasil? Né, os franceses também tentaram uma investida, né, ali no Rio de Janeiro, tentaram organizar uma região, né, conhecida como França Antártica. Então, os franceses tentaram de todas as formas também fazer parte aí dessa divisão desses novos territórios conquistados aí. Tranquilo. E os holandeses? Bom, os holandeses, navegações holandesas. Os holandeses, eles chegaram, né, no caso, no território da América no século XVII, né, e fundaram a chamada Nova Amsterdã, que é o atual Nova York, né, nos Estados Unidos. Mas, posteriormente, eles foram expulsos aí pelos ingleses, né? Lembrando, nós não podemos esquecer, como nós falamos agora há pouco, os ingleses chegaram primeiro a essa região aí da América do Norte. Mesmo assim, os holandeses tentaram tomar posse dessa região aí, né, e chegaram a fundar um núcleo de povoamento. Neste mesmo século, no caso no século XVII, eles ocuparam Pernambuco e Bahia, né? Eles passaram por um tempo na região nordeste do Brasil, né, e também conquistaram territórios, né, no atual Suriname ali, e Curaçao. Eles foram expulsos do Brasil, né, e logo após a expulsão deles para o Brasil, eles foram se estabelecer no Caribe, né, ali na América Central. Ali eles foram constituir o que se chama hoje Antilhas Holandesas, né, ali naquela região da América Central. Nesse período aqui a gente vai ter um reflexo disso aqui no Brasil. Quando eles são expulsos do Brasil, eles faziam boa parte do trabalho de refino, né, e comercialização do açúcar produzido no Brasil lá fora. Quando eles saem do Brasil, eles vão produzir açúcar nas Antilhas, né, um açúcar de melhor qualidade, e isso vai refletir na economia brasileira nesse contexto aqui. Bom, na Ásia eles, né, entram em guerra com os portugueses para ocupar territórios também, como Malaca e Timor. Bom, então como vocês podem perceber, né, os europeus eles buscaram conquistar territórios em, né, praticamente todas as regiões, né, todos os continentes conhecidos até o momento. Eles já tinham domínio, obviamente, sobre a Europa, era onde eles estavam estabelecidos, né? Passaram a dominar territórios da África e agora, né, recém-descoberta, entre aspas, a América, né, e a Ásia também, né? Foi espaço de influência, né, e de posse dos europeus. Bom, e para encerrar, nós já vimos um pouquinho disso aqui, mas quais foram as consequências dessas grandes navegações, ou seja, dessa corrida empreendida pelos europeus em busca de novas terras, novos territórios? Primeiro, o encontro com povos, línguas e costumes desconhecidos até então, né? Os europeus desconheciam a quantidade de povos, línguas, culturas, né, costumes desconhecidos até para eles até então, obviamente. Eles conheciam, eles não tinham noção da quantidade de povos, né, e línguas que existiam fora do continente europeu. A vida dos indígenas nunca mais seria a mesma, né? A gente pode observar a quantidade de nativos, né, ou indígenas que foi dizimada nesse contato com o europeu aí. O encontro de culturas foi marcado, foi repleto de violência, obviamente, violência física, violência cultural, né, que seria a imposição da cultura europeia sobre a cultura dos nativos, né? Uma nova forma de organização econômica, política e social. Imagina vocês, os europeus tinham uma forma de organização econômica baseada no mercantilismo, no lucro, né, no acúmulo de metais, e os nativos tinham uma dinâmica totalmente diferente, né? Para eles era importante, economicamente falando,
ali plantar o suficiente para sobreviver, né? Viviam da caça, da pesca e da pequena agricultura ali. Politicamente falando, eles tinham, né, suas lideranças dentro das tribos, né? Os europeus vieram, implantaram e impuseram, né, uma outra forma de administração e de poder. Socialmente falando, as organizações sociais eram totalmente diferentes, né? Então, foi de certa forma, um impacto muito grande na cultura desses nativos aí. Bom, desse processo todo a gente vai ter uma mistura, né? Uma mistura que foi sempre desigual, né? Vão ter as chamadas sociedades híbridas da América Latina, né? Ou seja, uma sociedade marcada por essa mistura de elementos étnicos, né? De elementos de culturas as mais variadas possíveis. E essas consequências elas não foram só para o continente americano, não. O continente africano também sofreu, né, as consequências desse processo, dessas grandes navegações aí, né? Milhares de pessoas, né, foram deportadas, né, foram trazidas para o Brasil, né, para a América de forma geral, não foi só para o Brasil, né? As colônias espanholas e inglesas também se utilizaram em trabalho escravo, né? E reduzidas, né, elas foram reduzidas, essas pessoas reduzidas à escravidão, né? Então foi um processo de consequências mútuas, né? Consequências para a Europa e consequências, nesse caso aqui, para a África também. Desse processo aí, dos negros trazidos para a América, escravizados, a gente vai ter aí um processo de mistura, né? De reinvenção cultural. Os negros acabam, né, fazendo um processo de mistura, de miscigenação, né, religiosa, misturando elementos da sua religião ou das suas religiões, das suas crenças com as religiões cristãs, né, com o catolicismo, né, e dentro de outros segmentos da cultura também, né, a gente vai ver um processo de mistura, né, na culinária, né, nas danças, nas tradições de forma geral, nós vamos ter um processo de mistura bastante intenso aí. Aqui nós temos um mapa da Europa, né, só para vocês visualizarem, né, quando a gente está falando sobre essas principais nações aí que participaram desse processo de expansão marítima, de grandes navegações, né, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, né, a gente já pode visualizar, né, onde é que estão localizados esses países aí dentro do continente europeu. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Aqui nós temos as nossas referências, né? Foi de onde eu tirei essas informações, e oriento vocês apenas a fazer uma pequena síntese, né? Bem pequena síntese mesmo, de tudo que a gente falou aqui, tá bom? Com as suas palavras você vai fazer um registro no seu caderno, né? Sobre o seu entendimento sobre o que a gente falou nesse pequeno vídeo, tá bom? Pessoal, até a próxima, boa aula, bons estudos aí, e com Deus.